Você sabia que após a prisão em flagrante, o cidadão tem que ser apresentado a um juiz em 24 horas para que seja avaliada a legalidade do ato? Sobre o tema, nós conversamos com o juiz Daniel Lima Vasconcelos e você acompanha a partir de agora. A prisão no Brasil, segundo a Constituição Federal, é uma exceção. A regra é garantir a liberdade do ser humano. Assim, a prisão ocorre quando uma pessoa está cometendo um crime, ou seja, em estado de flagrante delito, ou quando há uma ordem judicial que determine a prisão. O artigo 302 do Código de Processo Penal também considera em estado de flagrância a pessoa que acaba de cometer a infração penal, ou quando é perseguido logo após a prática de um crime. Outras situações são aquelas em que a pessoa está em situação que faça presumir ser autor do crime. E também quando é encontrada logo após a prática da infração com os instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser autora do crime. É uma situação em que a legislação autoriza a efetuação da prisão independentemente de decisão judicial. Nessas situações, a autoridade policial tem o dever de efetuar a prisão do agente flagrado e qualquer do povo também pode efetuar essa prisão independentemente, como eu já disse, de decisão judicial. O estado de flagrância não tem prazo fixo, pode variar e dessa forma não existe o lapso temporal de 24 horas para se findar, como se crê popularmente. É uma lenda aquela história de que existe um prazo de 24 horas para a efetuação da prisão em flagrante. Na hipótese, por exemplo, do agente estar sendo perseguido em situação de flagrância, essa perseguição pode durar até mesmo dias, como aconteceu num caso muito famoso na década de 90 do Leonardo Pareja. Então não existe esse prazo, tudo depende da circunstância e do contexto fático. Também nos casos dos acidentes de trânsito com vítima, pode ocorrer a prisão em flagrante. Pode ocorrer a prisão em flagrante em casos de delito de trânsito, mas tudo depende do tipo penal, do crime que foi cometido e também do contexto fático. Numa situação em que um crime de natureza grave de trânsito ocorre e que se constata que o agente está tentando se evadir do distrito de culpa, se autoriza a realização da prisão em flagrante a fim de garantir a aplicação da lei penal. Após a prisão em flagrante, no prazo de 24 horas, a pessoa deve ser apresentada a um juiz que avaliará se a prisão é regular. Trata-se da audiência de custódia, regulamentada pela Resolução número 213 de 2015 do CNJ. Em 2015, o Judiciário de Sergipe deu início às audiências de custódia, que alcançam 11 municípios e abarcam mais de 60% dos flagrantes do estado. Entre janeiro de 2018 e março de 2019, foram realizadas 3.401 audiências, sendo que 1.886 resultaram na conversão de prisão em flagrante em preventiva e 1.551 em concessão de liberdade provisória. O Brasil, a partir da gestão do ministro Lewandowski, passou por intervenção do CNJ, a aplicar a audiência de custódia em observância ao Pacto de São José da Costa Rica, no qual se estabelece que é direito do custodiado ter uma audiência com o juiz para verificar a legalidade da sua prisão. Então, no nosso caso, estabeleceu o CNJ que em 24 horas o preso tem que ser apresentado à autoridade judicial que irá analisar as circunstâncias em que ocorreu a prisão e também a possibilidade ou não de conversão dessa prisão em flagrante em prisão preventiva ou, se é o caso, de concessão da liberdade provisória com aplicação ou não das medidas cautelares. Tem vários aspectos que ela se mostra muito positiva. Primeiro, o tempo em que é apreciada a prisão, né? A intensidade, a extensão do exame do caso que se dá com a participação do Ministério Público, da Defensoria ou do advogado contratado e a decisão do juiz. E também, assim, o contato do preso com o juiz é interessante, né? A oportunidade que o juiz tem até de esclarecer algumas eventuais dúvidas, de orientar o preso e de evitar que uma prisão irregular se estenda demasiadamente. Por hoje é só. O Sergipe Justiça volta na próxima semana. Até lá!